Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa atividade, então, de geografia. Hoje nós vamos da página 58 a 63 do livro de Geografia. Continuando com o nosso conteúdo sobre as cidades, sobre o desenvolvimento das cidades. Nós vimos sobre o surgimento de algumas cidades. Então, vamos recapitular. Algumas cidades surgiram de origem espontânea, outras surgiram em virtude daquilo que elas tinham a oferecer, né, a exploração que elas tinham a oferecer, né, o que poderia ser extraído dessas regiões. Outras surgiram, né, devido ao movimento do tropeirismo, né, a contribuição que o tropeirismo trouxe para a fundação e o surgimento dessas cidades. E vimos também as cidades que foram planejadas, que foram pensadas arquitetonicamente e projetadas, né? E uma dessas cidades nós vamos ver, né, também é a cidade de Brasília, né? Uma capital, a capital do país, Brasília, Distrito Federal. Então essa cidade também foi planejada. Então peguem lá o livro de vocês na página 58. Brasília, uma capital planejada. Vocês já ouviram falar sobre Brasília? Vocês já sabiam que Brasília é a capital do nosso país? Então vejam lá. Primeiro vamos observar a imagem que o livro nos traz. Vista da cidade de Brasília no Distrito Federal de 2015. Foto, né? Vamos considerar recente. Então vejam lá. Olha como pensando, né, tendo esse olhar e sabendo que foi uma cidade planejada, né, pensada antes de ser construída, ok? Por arquitetos, engenheiros. Então vamos lá. Com o grifa-texto na mão, vamos começar a nossa leitura. A cidade de Brasília está localizada no Distrito Federal, onde fica a sede do governo federal. Então, Brasília, onde fica todos os ministérios, né? Ministério da Saúde, Ministério da Economia, Ministério da Cultura, todos os ministérios, né? Vejam só. Brasília é outro exemplo de cidade planejada. Ela foi construída para ser a capital do país. O projeto da cidade de Brasília foi elaborado pelos arquitetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Então, esse arquiteto muito famoso contribuiu de forma grandiosa, né, para a construção de vários monumentos do nosso país, Oscar Niemeyer. Eles planejaram os locais onde seriam as moradias, o comércio, os serviços e os edifícios dos órgãos do governo. Então, veja, sabendo, né, já que Brasília seria a capital do país, ela foi pensada, né, em todas essas situações, né, onde seria, né, construídos os ministérios, vejam lá, as moradias das pessoas, né, que iam exercer esses cargos, né, dos ministérios no órgão federal, o comércio, os serviços e claro, a sede do governo. As obras começaram, então, para a construção de Brasília em 1957. E em 21 de abril de 1960, a cidade foi inaugurada como a nova capital do Brasil. Brasília é uma cidade administrativa, onde se localizam os órgãos públicos do governo federal, como o Congresso Nacional. Às vezes, né, a prof não sabe, mas alguém aí de vocês até conhece, né, a capital do país, Brasília. É em Brasília que o presidente da República e seus auxiliares administram o país. Então, toda a administração do nosso país está em Brasília, né? O presidente, né, em Brasília e assim como todos os ministérios. Muito bem, na página 58 vocês têm ali o exercício 5 que vocês vão resolver, certo? Página 59, nós também temos duas imagens lá, vamos analisá-las, observando lá a construção do Palácio do Congresso Nacional em Brasília, foto de 1959. Então, vejam, quando estava em construção o Palácio do Congresso Nacional. Vejam só, né? Olha só que extensão grande, né, de área para construção. Abaixo nós temos a vista do Congresso Nacional e em torno, em 2016, o Congresso Nacional é construído pela
constituído pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Então, vejam, em Brasília fica todas, né, esses órgãos, né, além do presidente, os ministros, os deputados, os senadores, certo? Então, vejam lá, os ministérios do lado lá. Estão vendo? Que legal essa vista? Bonita, né? Muito bem. Então, na página 59 também vocês terão o exercício 6 e 7 para resolver, ok? Vamos para a página 60, as cidades e suas funções. Então, vamos lá. As cidades têm uma função. Então, toda cidade tem uma função, certo? Concordam? Isto é, uma atividade econômica que se destaca em relação a outras. Então, veja só, aí é muito interessante a gente pensar. Vamos pensar sobre essa afirmativa. Toda cidade tem uma função, isto é, uma atividade econômica que se destaca em relação a outra. Então, a gente tem tantas cidades no nosso Brasil tão imenso e cada cidade tem uma função. Isso quer dizer que cada cidade tem uma economia que movimenta a cidade, né? Vamos tirar pela nossa região aí de Carambeí, né? Qual que é a economia que movimenta? Qual é a função, né? É a indústria leiteira, né? Quantos trabalhadores envolvidos na indústria leiteira que movimenta a economia, né? Que se destaca entre as outras regiões do país. Muitas vezes é essa atividade que traz desenvolvimento à cidade, sim. Então contribui imensamente a atividade econômica para o desenvolvimento da cidade. Traz novas indústrias, traz novas pessoas, né? Então movimenta tudo, comércio, cultura, turismo. Vejam, né? Quantas coisas uma cidade tem, né? As funções de uma cidade, né? Se a gente às vezes não para, né, para pensar na nossa cidade em si, o que ela representa, né? Qual a importância que ela tem. É o caso, por exemplo, de Paraty, no Rio de Janeiro, onde a atividade turística se destaca e favorece o desenvolvimento da cidade. Por isso dizemos que a função da cidade Paraty é turística. Então veja, o que a prof falou, cada cidade vai ter a sua característica, né? Característica turística, característica cultural, característica econômica, né? Então, aquilo que ela tem de melhor, aquilo que ela faz de melhor, né? Ali nós vemos a vista da cidade de Paraty, no estado do Rio de Janeiro, foto de 2017, né? Lindíssima cidade turística. A mistura das culturas alemã e italiana, percebida na arquitetura das construções e na culinária, tornou a cidade de Gramado, olha só, um dos destinos turísticos mais procurados do estado do Rio Grande do Sul. A principal função da cidade de Gramado é turística também. Vejam, gente, quantas cidades têm essa função turística, né? Gramado, né? Quem de vocês, né, conhece a cidade de Gramado? É muito bonito, né? Tem muita coisa para a gente conhecer nesse nosso Brasil, né? Ali temos a foto, ó, da Avenida da Cidade de Gramado, foto de 2017. Muito linda, realmente. Então, ali a gente percebe que a característica ali, né, da cultura alemã e italiana predomina na cidade de Gramado, certo? Página 61, pessoal. Existem cidades também que têm várias funções, em que diferentes atividades se destacam. Então, comercial, industrial, turística, religiosa, prestação de serviços, entre outras. Fortaleza, no estado do Ceará, é um exemplo da cidade que tem várias funções. Então, tem cidades que têm todas essas características: característica cultural, característica religiosa, característica de prestação de serviços, comercial, industrial. Então, vejo, tem cidades que têm todas essas funções. Fortaleza é uma delas. A atividade turística é importante na cidade de Fortaleza. O turismo contribui para o desenvolvimento da cidade. Ele atrai turistas, visitantes que chegam em busca de lazer e descanso. Mas atividades comerciais e de prestação de serviços também se destacam na cidade de Fortaleza. Vejam lá, ó, também a nossa imagem da praia do
Mucuripe, na cidade de Fortaleza, estado do Ceará, foto de 2015. Abaixo nós temos a vista do centro de Fortaleza, né, no estado do Ceará, também de 2015. O número 8 diz assim, pessoal: se você vive em uma cidade, qual é a principal função dela? Aí diz lá, se você não vive em uma cidade, qual é a principal função de uma cidade próxima ao lugar onde você vive? Então, vocês vivem em uma cidade, qual é a função dela? Escrevam aí no livro mesmo, ok? Façam uma linha com a régua e escrevam aí. Qual que é a função da cidade de Carambeí? Tá? O que ela tem em destaque? O que ela se destaca em quê? Tá bom? 62. Mudanças na cidade. As cidades não foram sempre como conhecemos hoje. Claro, né? Com o passar dos anos, as cidades se transformam, né? Tudo se transforma, né? Vão vindo novas indústrias, vão sendo construídas novas moradias, muitas vezes a paisagem natural é substituída pela paisagem cultural, né? A gente vê muito disso, né? Isso faz parte do desenvolvimento, certo? As transformações produzidas pela sociedade ao longo do tempo podem ser facilmente percebidas na paisagem urbana. Por meio de fotos da mesma cidade, em diferentes momentos, podemos identificar essas marcas e perceber o que mudou e o que permaneceu na paisagem da cidade. Então, se a gente pegar fotos da nossa cidade, vocês aí em Carambeí, prof aqui em Ponta Grossa, e a gente comparar, a gente vai ver tantas transformações, né? Quantas transformações tiveram ao longo do tempo. Às vezes, até nem tanto tempo assim se passou e ocorreram mudanças, né? Lugares que foram muitas vezes desfeitos para que outros pudessem ser construídos, né? Ou locais onde não tinha nada construído que surgiu outras, né, construções. Então, essas são as transformações que ocorrem. Observe, então, veja lá, as imagens abaixo. Elas mostram a cidade de Santos, no estado de São Paulo, em dois momentos diferentes. Então, primeiro nós vamos ver Santos em 1940. Foto da cidade de Santos, na década de 1940. E abaixo nós vemos a mesma foto, né? A mesma cidade, não a mesma foto, em 2012. Então, uma de 1940, a cidade de Santos em 1940 e a cidade de Santos em 2012. Percebemos a transformação da paisagem, né? Quantas construções, quanto desenvolvimento e transformação, certo? Então, são mudanças que ocorrem. Claro que muitas vezes ocorrem mudanças que não são assim tão, né? A gente vê aquilo com uma saudade, né? Com uma nostalgia, né? Às vezes você vê algo, por exemplo, assim, uma casa, né? A prof vai falar pela experiência da prof. Uma área rural que era dos meus avós, né? Eles já não estão mais aqui e isso, né, já é motivo de tristeza. E essa área foi totalmente onde tinham casas, campo de futebol, igreja, né, daquela colônia em que vivia os meus avós. Então, hoje foi toda destruída e deu origem a só plantação. Então, não tem mais as moradias, não existe mais a igreja, o campo de futebol. Então, isso também faz parte da história, né? Não podemos negar, mas traz uma saudade, né? Essa transformação, né? É a história que ficou, né? Mas ficou aqui, agora, na cabeça, né? Então, são as transformações ao longo do tempo. Por isso precisamos aproveitar o nosso tempo, né? Ter as nossas recordações do antes, né? E para comparar depois, né? Mostrar para as pessoas, né? Para as pessoas, né? As outras gerações, certo? Faz parte da nossa história. Na página 63, vocês vão resolver os exercícios. Exercício 9 e o exercício 10. O exercício 10, pessoal, diz assim: quais mudanças ocorreram nos últimos anos no lugar que você vive? Então, vocês vão pedir ajuda, né, para as pessoas aí da casa de vocês, para o papai, para a mamãe,
para os avós, né, para ajudar vocês. Que mudanças ocorreram no lugar que você vive, né, na sua região aí, em torno da sua casa, né? Digamos que, né, antigamente tinha não sei, uma igreja ou um comércio e hoje, né, não tem mais, hoje é uma casa ou é uma indústria, enfim. O que mudou? Então, vocês vão fazer o desenho mostrando essas mudanças, certo? Um bom trabalho para vocês e dúvidas, a prof sempre vai estar aqui. Até mais!